Boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós temos a live, tá, que vai se iniciar daqui a pouco com a Ana Paula da Prosperar Gestão, e a gente vai falar um pouco sobre planejamento sucessório para as empresas de pequeno e médio porte, tá? Então, as empresas familiares de pequeno e médio porte, sobre essa questão do planejamento sucessório. Então, a gente está esperando vocês. Estou aguardando aqui a Ana Paula para ela entrar, já entrou, mas basicamente, né, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do planejamento sucessório nas pequenas e médias empresas, com a Ana Paula, porque ela vai trazer esse conhecimento dela, ela vai se apresentar e a gente está esperando assim, que seja uma live que seja bem tranquila, tá? Com uma linguagem bem acessível para trazer conhecimento para vocês. Só um minutinho, por favor. Ana, eu preciso que você me envie a solicitação. Ah, tá aqui. Espera só. Que me adaptar ainda com essas novas tecnologias, apesar de ser tão nova assim. Oi, Ana. Oi, Tudo bem? doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo? Seu áudio está um pouco Meu baixo. áudio está baixo? Espera aí, então, deixa eu ajustar Talvez aqui. seja o fone. Melhorou? Ah, tenta o fone, por favor. Veja, veja se melhorou, por favor. Não. Enquanto isso, assim, Acho que agora vamos. deu. Deu? Agora? Oi? Agora deu? Tá um pouquinho baixo, Ana. Talvez com sem o fone fica Eu já melhor. tirei o fone aqui já. Vamos ver se Já vai tirou? dar. Tá. Tirei. Aham. Ok. Beleza, vamos lá. Ana, então, hoje a live é sobre planejamento sucessório, né, para as pequenas e médias empresas. Obrigada pelo convite. Vamos iniciar então com você se apresentando, né? De onde você é, como que você começou, fala sobre a sua experiência, tá? Sobre, principalmente assim, sobre esse assunto. Mas assim, fala um pouco sobre você, por favor. Claro, doutora. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os espectadores, né? É um prazer estar aqui com você, doutora Cláudia. Meu nome é Ana Paula Veloso. Eu sou formada, na verdade, eu sou mamãe do Arthur e mamãe da Alice, esposa do Paulo. Sou uma pessoa muito analítica, tá? Meu perfil comportamental é um perfil analítico. E atualmente eu sou CEO e sócia proprietária da Prosperar Gestão e Desenvolvimento, que é uma empresa especialista na gestão de pessoas, gestão de RH, principalmente em empresas familiares, tá? Trabalhamos com recrutamento e seleção também, nas áreas tech e engenharia. Sou formada em administração pela PUC Minas, também tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas pela PUC Minas e atualmente eu estou finalizando meu mestrado em direção e gestão de pessoas pela Universidade Europeia da Espanha. E a minha relação com as empresas familiares, com todas essas questões de processo sucessório, ela começou muito cedo. Inclusive, junto à minha primeira empresa a qual eu trabalhei, que foi o Grupo Gerdau, onde eu trabalhei por 6 anos, né? E nós acompanhamos muito de perto a transição familiar, né, do Dr. Jorge Gerdau e Johann Peter, quando ele decidiu mesmo se aposentar, né? Então, desde então, e a importância que o RH, né, a importância que a gestão de pessoas da empresa familiar, ela precisa estar envolvida em todo esse processo. Certo. Gente, só perguntar para quem está participando da live, tá? Pode fazer perguntas, tá? No decorrer do que eu vou lendo. E também só para saber se o nosso áudio está chegando tranquilo, se a imagem tá boa, só dá esse feedback para a gente, mas a gente vai dando continuidade aqui. Ana, ok. Então, assim, o que que é planejamento sucessório? Tá, planejamento sucessório, ele basicamente, tá, é o processo de preparação da liderança
para a transição da propriedade da empresa. E a gente precisa ficar muito ligado nisso, tá? Porque a gente tem que garantir nesse processo toda a estabilidade do negócio, né? Então, para empresas familiares, isso é crucial. Isso é crucial, tá? Implementar esse planejamento sucessório, trazer uma eficácia e principalmente, né, o RH estar junto com os sócios, junto com os proprietários, desenvolvendo a liderança e tendo uma visão estratégica do negócio. Certo. Então, assim, basicamente, então, o trabalho, né, voltado assim para a gestão, para o RH, é trabalhar essa questão da liderança, né, que vai pegar o bastão. Basicamente isso. Também, mas nós precisamos de estar muito atentos à questão de missão, visão e valores, porque quando a gente fala de empresas familiares, muitas vezes essa visão de missão, visão e valores, ela não está muito clara, muito evidente, né? E por mais que seja uma empresa pequena, tá, doutora? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, missão, visão e valores só para empresas maiores. Não. A partir de 2 funcionários, você já tem que desenvolver a sua missão, visão e valores. E quando a gente está falando de empresa familiar, principalmente a questão de valores, ela está muito próxima aos valores que aquela família tem, que os proprietários têm, tá? E a missão e a visão do negócio é onde eles estão e aonde eles pretendem chegar, até onde eles pretendem chegar, né? Então, aí a gente está falando de um planejamento, tá? Orçamentário, além do planejamento sucessório, tá? Então, assim, mas o RH hoje, a gestão de pessoas hoje, dentro do RH, a gente tem um braço chamado DHO, que é Desenvolvimento Humano Organizacional. E dentro do desenvolvimento humano organizacional, nós temos o TID, que é o treinamento e desenvolvimento. E é aí que a gente vai desenvolver. Eu vou tirar meu óculos, que eu tô achando que essa luz tá atrapalhando. E aí que a gente tem esse desenvolvimento dessa liderança, esse olhar estratégico, esse olhar crítico, principalmente quando a gente trata de herdeiros. Entendi. Essa aqui é só uma brincadeira aqui, essa questão do óculos pra gente com a luz, né? É uma novela. Deus, uma Entendo. novela. Aí eu já agora eu vou ficar um pouquinho assim, gente. Vocês não Mas me não tava atrapalhem, dando não. Não tô falando reflexo, nada. não, tá? Não Oi? tava dando reflexo, não. Tava, não. Então, vocês me dão licença que eu vou colocar de novo que fica melhor. Então, A vamos lá. idade chegou, gente. Não tem jeito. Então, vamos lá. Planejamento sucessório, né, é um tema que, sim, que gera muitas dúvidas. Né? É um tema que está sendo muito falado, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia e agora pós-pandemia. É um tema que está sendo muito falado, mas que ainda gera muita dúvida. Tá? Especialmente para a questão das empresas familiares, né? De pequenos e médios porte. Porque a gente pensa assim, a empresa grande já tem né, planejamento. Mas para as pequenas e médias empresas, para começar, você pode explicar exatamente, quer dizer, você já explicou, né, o que é o planejamento sucessório, mas por que ele é importante para as empresas de pequeno e médio porte? Tá. A importância das empresas de pequeno e médio porte, porque geralmente são empresas que elas têm um faturamento às vezes menor, né? Então, e elas contam muito internamente com a mão de obra da família, tá? E é brilhante até o que você citou aí em relação à pandemia, que realmente isso ficou muito evidente. Por quê? Porque, na verdade, a gente também se esbarra em situações em que a gente não espera, como, por exemplo, o falecimento de algum parente, né? E que às vezes esse parente pode ser o líder desse negócio. E o que a gente vê muitas vezes hoje são pais, né? São pessoas, são famílias, onde eles têm um negócio, mas os filhos, por exemplo, eles não tiveram interesse em seguir aquele negócio. E tá tudo bem, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes, eu tenho um cliente aqui que ele tem um posto de gasolina, tá? E são 4 filhos. E todos os 4 filhos decidiram seguir a medicina, né? E era um sonho deles, eles tinham feeling, hoje são médicos formados, brilhantes médicos, né? Porém, agora o pai ele quer se aposentar. Eles têm uma rede de 10 postos de gasolina, né? E não tem condições de um filho hoje com a carreira médica largar a medicina para gerenciar esses postos, só que ele precisa de uma liderança, né? Mas
os filhos, eles precisam de entender que, independente deles não quererem seguir, né, a carreira do pai, existe um CNPJ ali, por trás de todo CNPJ existe um CPF. E hoje existe o CPF dos 4 filhos, né? Então, é muito importante a gente entender essa organização, é muito importante os filhos, os sucessores, né, eles entenderem que, apesar deles, às vezes, não quererem serem os líderes do negócio familiar, o CPF deles está ali, eles têm responsabilidades. E aí entra o RH, né, para preparar essa família, para ter reuniões, né, e criar aí conselhos administrativos, né, conselhos familiares, aonde provavelmente se busca um profissional de mercado, né, para tocar esse negócio, porque os pais também eles têm direito de descansar, né? Eles têm direito aí de gozar de tudo que eles construíram, né? Eles não vão ficar ali a vida toda. Mas os filhos eles têm que entender que apesar deles terem outras carreiras, né, eles têm responsabilidades ali. E essas responsabilidades precisam de se montar um conselho. E tudo isso, por trás desse conselho, tem que estar tudo muito bem estruturado. O RH precisa estar muito bem estruturado. Até para buscar, né, um profissional de mercado, os filhos aceitarem, como é que vai ser essa transição. Ou até mesmo, aqui eu estou passando para vocês um exemplo de uma empresa onde todos os filhos não quiseram seguir a carreira. Tá tudo bem. Agora, existem também exemplos de família que um dos filhos ou todos os filhos querem ser o líder. E aí, como é esse processo de decisão? Né? Esse processo de decisão ele passa por testes, ele passa por aptidões. A gente tem que entender as competências técnicas, as competências comportamentais e as competências organizacionais daqueles filhos, né? Ou daqueles. Me fugiu a palavra agora. Destes herdeiros, dos sucessores, né, dos herdeiros. A gente precisa entender o perfil comportamental, até mesmo para a gente ver e entender qual deles ou quais deles, né, tem uma melhor competência, uma melhor aptidão, mais fit, mais match para estar assumindo, né, e mantendo o equilíbrio financeiro do negócio. Porque atrás do negócio a gente também tem muitos pais de família que dependem deles. Porque muitas vezes até essa questão, né, que muitas, quer dizer, legalmente, né, os filhos, né, são considerados herdeiros, mas não necessariamente são sucessores. Isso, Né? Então, brilhantemente. É né, isso então mesmo. assim, legalmente são herdeiros, mas não necessariamente sucessores. Sucessores. E assim, nesse caso, né, igual você citou, né, do exemplo do seu cliente, né, onde tem a empresa, né, com várias redes é uma rede, né, com vários postos, e a família, né, os pais investiram na educação do filho, não necessariamente ligado ao mesmo ramo, né, da empresa, e agora os filhos estão nessa questão, né, de exercer outra profissão, e realmente, assim, é interessante, eles têm essa vocação para largar uma profissão já consolidada para fazer essa transição de carreira, né? Então, assim, todo esse trabalho mesmo que nessa questão, então, que você faz, né, que é entender esse momento e buscar esses talentos para suceder a empresa, não necessariamente o herdeiro, né? Pode ser uma outra pessoa que tem essa aptidão, no caso, um sobrinho, o filho, quer dizer, o neto, né? Não, ou então um terceiro que é fora dessa família. Isso. Eu vou dar um exemplo aqui, tá, doutora? Em relação ao grupo Gerdau, né? Quando o doutor Jorge Gerdau e Johann Peter, ele decidiu deixar a cadeira dele de presidente, foi um processo de 7 anos, tá? Do dia que ele anunciou até o dia em que ele realmente abdicou, né? A cadeira dele. E por que foi um processo de 7 anos? É claro que é uma das maiores, é uma empresa mundial, né? É uma multinacional, e teve que ter todo o apoio do RH. Tanto que os 2 filhos deles, hoje, estão no negócio, mas eles não são presidentes, o presidente do negócio. Hoje, o presidente Dr. Gustavo Werneck foi um CEO a qual o RH, né, as pessoas, elas buscaram esse CEO no mercado. Porque naquele momento eles entenderam que os filhos não estavam, por mais que eles sempre tiveram um negócio, eles não estavam naquele momento preparados para assumir o cargo.
O que a gente vê assim, nessa questão, né, do planejamento, né, para pequenas e médias empresas, né, que tem, né, vamos supor que o avô, né, os avós, eles fundam a empresa e ela vai crescendo, né, dependendo da época onde a empresa foi fundada, aí esse avô colocou o filho, né, Gerir. para gerir, para administrar. Então ele aprendeu o ofício desde novo, né? E continuou o legado da família, né, dentro da empresa. Mas esse filho, quando tem filho, muitas vezes, em algumas situações, né, ele vai estudar esse filho, como a gente já falou, né, nesse exemplo que você deu do posto de gasolina. E aí esse filho, né, que é, vamos colocar assim, da segunda geração, Segunda né, geração. isso, da segunda geração, quando ele falece, quando não tem esse planejamento sucessório, o que pode acontecer? Fechou. Né? A empresa fecha, os filhos vão e faz o inventário, né? Porque não tem um planejamento, faz o inventário, ou vende as cotas para terceiros, que aí muda totalmente, né, essa questão da missão da empresa, da tradição, pega o nome, mas muitas vezes descaracteriza, né? Então, é interessante realmente esse planejamento sucessório. E aí a gente já sabe que é interessante o planejamento sucessório, principalmente para a continuidade desse legado da empresa familiar, né? Principalmente dessa de pequeno e médio porte. Mas aí, quando iniciar? Então, essa questão do início, né, sobre o futuro da empresa familiar, é crucial criar primeiro um ambiente aberto e inclusivo. Hoje existe uma grande barreira onde as pessoas elas evitam de falar sobre morte, né? E aí é interessante a gente citar até o caso do Silvio Santos, né? Ao qual foi relatado até pelos filhos que nos últimos anos ele estava falando abertamente sobre isso, né? E a gente vê que o planejamento sucessório dentro do SBT ele começou muito antes, né? Tanto que as filhas do Silvio Santos hoje, cada uma está dentro do negócio com uma posição. Todas estão trabalhando dentro do negócio, né? Uma está no grupo de Jequiti, outra está como apresentadora, demais estão à frente do grupo SBT. Então, é muito importante ter reuniões regulares, né, para discutir a visão, os objetos, desenvolver esses líderes, esses filhos, esses herdeiros como líderes, né? Identificar os gaps, tá? E uma coisa que eu falo muito aqui com os meus clientes, eu tenho clientes aqui que têm filhos assim na idade de 14, 15 anos, sabe? E ele já quer colocar o filho para trabalhar com ele, para o filho entender. Você olha, o seu filho ele tem que entender, né, que ele pode vir a ser o seu sucessor no negócio. Mas eu sugiro muito aos meus clientes aqui de colocar esses filhos para trabalhar em outras empresas, primeiro. Eles entenderem o negócio de outras empresas, né? Eles estudarem, e aqueles que tiverem condição até de levar o filho para fora do Brasil, tá tudo bem. Aqueles que não têm também, que são empresas menores, tá tudo bem, né? Incentivar o filho a estudar, se o filho mostrar interesse, já mostrar que as competências comportamentais, porque elas são muito importantes, né? Para aquele negócio, já é interessante preparar, mas não iniciar a preparação desse filho no negócio da família, né? Que ele passe por fases de ser também um CLT, um empregado de outra empresa, para ele desenvolver uma visão estratégica para o negócio familiar. Inclusive, Aí eu esse fiquei cliente meu que eu estou curiosa. falando, esse cliente meu mesmo que eu estou falando, ele tem um filho de 14 anos. E aí ele colocou o filho como menor aprendiz, entendeu? Na área administrativa, mas não foi na empresa dele, tá? Então, o filho está entendendo vários sensos de responsabilidade, né? Onde ele tem outros líderes que não são, que não é o pai, que não é o tio, não é ninguém, né? E posteriormente, no futuro, ele vai vir para a empresa? Vai. Mas ele vai vir com uma visão estratégica diferente. Pode falar sua curiosidade, doutor? Então, eu fiquei curiosa, né? Nesse caso, né, você orientou, né, para o seu cliente que tem um filho que é menor, né, que tem 14 anos, a ser aprendiz em outra empresa, né? Isso.
Nesse caso, assim, é para meio que não criar uma, entre aspas, uma certa antipatia com o negócio da família, para não confundir os papéis, tipo assim, ah, meu pai é meu pai, eu posso fazer o que eu quiser. Ainda mais assim, nessa. Não que seja o caso, né, desse adolescente, mas a gente sabe que na adolescência também é uma situação onde que está tudo mudando, né? É, Até essas questões assim dos, entre aspas, talvez entre aspas não, né? Desses atritos, embates entre gerações, né? Para não confundir, no caso, isso seria uma estratégia? sim, é uma estratégia, mas ela é uma estratégia ao qual a gente varia de empresa para empresa, porque cada empresa é única, né? E é por isso que é importante a análise do RH, para entender o perfil comportamental de cada membro da família, entendeu? Então, neste caso, no caso deste cliente, né, onde o filho está numa adolescência, onde a glândula pineal dele está ali a todo vapor, e a qual, neste momento, o pai, né? Porque qual foi o pedido deste pai para a Ana? Eu quero que o meu filho entenda como eu comecei. Eu quero que o meu filho entenda que ele pode vir a ser um líder aqui dentro da minha empresa, mas eu quero que ele seja empregado antes. Eu quero que ele sinta, quero que ele entenda, né, o que é estar do outro lado. Porém, se eu colocar ele como colaborador aqui, sempre vai ter aquela questão: ah, é o filho do dono. É o filho do dono. E aí eu vou dar exemplo de um outro cliente nosso, de Belo Horizonte. Eles têm é um, é um, é um jornal, tá? Jornal até de grande circulação. E onde o pai era o diretor, né? E a filha sempre amou o jornal. O jornal foi fundado pelo avô e tal, e ela fez jornalismo e ela entrou para a empresa, né, como jornalista. Mas, porém, como ela dizia, assim, olha, eu era jornalista, assim como todo mundo. Mas no final do expediente, todo mundo ia para o boteco tomar uma cervejinha, mas eu não era convidada. Por quê? Eu era a filha do dono. Eu era a filha do dono. Então, existiam assuntos que eles não iam falar comigo, né? E aí ela conta que no dia da morte do doutor Célio de Castro, ela tinha pedido demissão da empresa da família há um mês e ela estava na Bandeirantes. E na hora que eles foram, né, pegaram a notícia sobre a morte do doutor Célio de Castro, que foi o antigo prefeito de Belo Horizonte, ela disse que chegou próximo ao médico, né, do doutor Célio de Castro, com o microfone, e ao lado dela chegou uma colega que era funcionária do jornal, da família dela. Ela falou assim, pronto, agora eu me igualei a eles. E ela falou que a partir daí né, passaram a chamá-la para tomar uma cerveja. Ela fez parte, mas ela fez parte a partir do momento que ela não estava dentro do negócio da família. E isso foi crucial até mesmo para o desenvolvimento dela, para ela conhecer novas formas, novas estratégias, né, do negócio. Legal. E aí, assim, a gente falou um pouco, né, sobre essa questão da importância do planejamento, né, das pequenas e médias empresas, como iniciar o planejamento sucessório, mas aí, assim, a gente falou rapidamente, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais de como envolver, como trazer a família para esse processo. Tá. Bom, aí eu vou falar um pouquinho de como envolver, mas eu vou trazer também um pouco dos desafios, tá? Que a gente tem em relação a isso aí. Principalmente a questão da resistência à mudança. E muitas vezes essa resistência à mudança, ela vem de quem está naquele cargo, né? Porque a gente sabe que hoje, a geração antigamente ela mudava de 10 em 10 anos. Hoje as gerações elas mudam de 3 em 3 anos, né? Então, para superar esses obstáculos, a gente precisa de preparar, né, uma análise detalhada com apoio do RH, que pode ajudar a criar um plano bem estruturado, tá? É um planejamento mesmo de preparar a próxima geração para os líderes. E levando em consideração o líder atual, levando em consideração as características, né, as tradições. Então, assim, as gerações elas precisam de conversar. Então, hoje, em relação a envolver a família nesse processo, ele precisa de começar cedo em virtude disso. Porque nós sabemos, né, que a nossa família, eles são muitas vezes os maiores desafios que nós temos, né? Então, a gente precisa de facilitar a comunicação.
entre as partes, entre as pessoas da família, né? Trazer um cronograma realista de transição e conversar muito com o fundador da empresa, porque muitas vezes ele teve naquele cargo ali 20, 30 anos. E para ele também não vai ser fácil passar o bastão, né? Vai ser muitas vezes até doloroso. E às vezes esse processo ele tem que ser a conta gotas, porque isso pode levar mesmo até um adoecimento daquele, né, daquele gestor, daquele líder, né? E quando ele começa a ver as mudanças, né, dele entender que em muitos momentos ele pode dar o chamado pitaco dele ali, mas em alguns momentos aquela decisão não é dele mais. E isso é muito difícil, né? Então eu acho que envolver a família nesse processo, né, os desafios do planejamento, o maior desafio do planejamento sucessório hoje é esse. Então, esses são esse é um dos principais desafios. Dos principais, né? E assim, o essencial, né, é considerar aspectos legais, são várias considerações, né, e assim, e esse envolvimento da família nesse processo, né, realizar realmente reuniões. Eu vou dar um exemplo de novo desse jornal, né? Vou contar um pouco da história desse jornal, o que que aconteceu, porque infelizmente teve uma tragédia familiar no meio, né? Foi até tem alguns anos já que aconteceu isso, mas o pai casou, né? Ele teve 6 filhos no primeiro casamento e ele fundou o jornal. A esposa faleceu e ele casou de novo. E quando ele se casou novamente, ele teve mais 4 filhos. Então, você junta aí 6 mais 4, né? São 10 herdeiros. E aí, as famílias, elas precisam de conversar, né? Estão todos irmãos, precisam de conversar. E todos ali, muitas vezes, em muitos momentos, dependiam da empresa, tá? E aí nós começamos um trabalho quando as crianças, né, os netos, começaram a ter na faixa ali de 6 a 10 anos. O primeiro evento que a gente fez para envolver a família, a gente levou na Semana da Criança todos os netos, né, os primos, para dormir dentro da gráfica. Eles assistiram, né, como rodava um jornal, e foi uma festa para eles, né? Para eles, como crianças, foi uma festa. Mas os herdeiros já estavam entendendo que eles estavam trazendo ali o quê? Tradições, valores que eles gostariam que as crianças tivessem. E aquilo dali ficou marcado para eles, né? Então, foi uma forma que nós encontramos de envolver a família no processo. Porém, era uma família, quando o pai, né, ele começou a ficar mais velho, foi muito difícil, porque os irmãos começaram a se desentender, principalmente os irmãos que eram de mães diferentes, né? Você tem uma ideia, chegou um momento em que tinha que separar o Natal. A noite de Natal recebiam os filhos do primeiro casamento e no almoço de Natal recebia os filhos do segundo casamento, porque eles não conversavam. Mas teve um momento que eles precisaram de sentar, conversar e entender, porque aquilo realmente estava literalmente prejudicando o negócio. E isso não pode acontecer, né? Porque claro que a gente identificou que tinham, né, no meio desses 10 filhos, uma, 2 pessoas a mais com potencial para assumir o cargo, e identificamos também pessoas que não tinham competências comportamentais para assumir o cargo, tá? Nesse negócio. Mas foi tudo muito conversado, muito desenvolvido, foi uma conversa muito aberta, uma conversa difícil, mas uma conversa que foi preparada durante 3 anos para acontecer. E é interessante, né? Porque assim, igual você trouxe, né? Esses conflitos familiares, muitas vezes eles usar uma palavra que eles reverberam, né? Eles ressoam também, né? No CNPJ, né? Porque como a gente fala, né? Por trás de todo CNPJ tem o CPF, Sim, né? E essa pessoa que tem o CPF tem as emoções, né? Tem alguns ressentimentos, algumas frustrações, e aí traz isso tudo e acaba, em algumas situações, até adoecendo, né? A gente sabe que empresa, né, não é uma pessoa, mas é gerida por pessoas, é sim. administrada por pessoas. Então, assim, esses conflitos, em algumas situações, podem até mesmo adoecer uma empresa, né?
Isso. E aí, uma outra questão, né, que nós identificamos nessa mesma empresa é que os motoristas, né, dos filhos, que os filhos tinham motorista, né, para levar as crianças para a escola e tal, e as cozinheiras da casa, o grupo, né, doméstico que atendia a casa dos filhos, quando nós começamos a fazer esse trabalho, né, de gestão familiar, nós descobrimos que essas pessoas estavam fichadas dentro da empresa. E isso é inadmissível, isso não pode acontecer. É uma coisa que nós sabemos que hoje acontece em várias empresas, né? A pessoa está trabalhando ali dentro da casa do dono da empresa, mas ela está fichada como colaboradora da empresa. E não é o correto, né? E foi algo que, para corrigir, foi a duras penas, porque até os herdeiros entenderem que aquilo não poderia. E aí começou, mas o fulano também tem isso na casa dele, né? E algumas vezes era até engraçado que a cozinheira ligava para a secretária, porque eu tô querendo fazer um prato diferente. Você pode imprimir aí para minha receita e mandar o motorista trazer aqui em casa, né? E a gente precisou de fazer um trabalho com esses colaboradores da empresa entender, olha, a empresa tá ali. Se você tiver que imprimir alguma coisa, você vai pedir para sua patroa aqui dentro, né? Por quê? Porque você está gastando o papel da empresa, a secretária, ela é funcionária da empresa, ela não pode parar para ela atender uma demanda da casa dos patrões, sabe? Então, até isso nós tivemos que ter um diálogo com muita calma, cautela e cuidado para que esse entendimento chegasse e para separar as contas da empresa da família. Porque, desculpa, que tá muito, hoje assim, tá muita queimada, então foi um trabalho difícil. Difícil, mas foi um trabalho onde nós obtivemos um sucesso muito grande ao final, né? Ele entender que o prolabore, né, o pro bono daquele herdeiro, né, o salário da funcionária dele tinha que sair do salário dele e não da empresa. E é interessante isso tudo, né? Porque assim acaba realmente se confundindo, né? Essa questão da empresa familiar, né? Eu sou dono e eu, então assim acaba confundindo todas essas figuras, né? Assim, então assim, o planejamento sucessório não é só assim, pelo que eu entendi você falando, não é apenas passar o bastão para os sucessores, né? É administrar num todo, né? Até mesmo essas pequenas coisas para não ficar é, quebrando caixa da empresa, né? Para gastos, para despesas pessoais, né? Separar Exatamente. realmente os caixas. Separar os Ana, caixas e tudo ser muito claro, né, para todo mundo. e é muito difícil, né? Às vezes, né? Porque até a pessoa diz, mas eu fiz assim, meu pai fez assim, né? Se é principalmente, né, uma empresa que já tem uma longa tradição, né, já tem bastante tempo, né, mudar essa cultura, né, de confundir, né, é um trabalho que é desafiador, né? E muitas vezes a gente enxerga também essa questão de cultura dentro da família mesmo, tá? Uma disrupção. Por exemplo, vou dar um outro exemplo de um cliente que nós temos no Sul, e um cliente tem um filho, né? Eles têm um filho de nove, são dois herdeiros, dois filhos, né? Ele tem uma filha de 9 anos e o outro também tem um filho de 9 anos. E é mais engraçado, porque quando você vai conversar com os dois, falou comigo assim, Ana, deixa eu te falar, minha filha tem 9 anos. E hoje eu ensino ela, né, a fazer as contas, a fazer o caixa da família. Então, o que que eu ensino ela hoje? Eu tenho uma planilha, né? Eu imprimo essa planilha para ela. Ela com 9 anos, ela já sabe, olha, filha, entrou tanto X dinheiro na nossa casa. Então, o que que nós temos que pagar esse mês? Água, luz, telefone. Então, ele já cria o hábito que ela faça essa lista. E ele fala assim, olha, isso é para ela treinar, para ela entender o valor do dinheiro, para ela entender o que que pode, o que que não pode comprar aquele mês, que às vezes algum mês vai estar mais apertado ou não. A menina tem 9 anos. Ao contrário do irmão, que ele fala assim: olha, meu irmão pode fazer isso com a filha dele, mas para mim é um absurdo. Eu quero que meu filho brinque, eu quero que meu filho viva a infância dele.
Então, neste momento, meu filho vai brincar, eu não vou passar essa responsabilidade. Então, assim, são dois irmãos, mas com valores e com visões totalmente diferentes. E esses dois irmãos, eles precisam conversar, porque eles são herdeiros de uma empresa de grande porte. Ana, a gente falou, né, sobre tudo isso, e assim, tem uma questão lá, igual conversando lá no início, né, da live, né, que é um tema que envolve muito tabu, que as pessoas evitam falar sobre planejamento sucessório, principalmente assim, que eu vejo, né, algumas pessoas dizem, para que eu vou falar sobre planejamento sucessório, para que eu vou falar sobre testamento, né, tanto da parte do dono do patrimônio, quanto dos possíveis herdeiros, né, que fala, se eu falar sobre isso, vai atrair a morte, né? Aí o outro vai falar assim, se eu falar isso com meu pai ou com minha mãe, é como se eu tivesse já naquela situação, né, de filho pródigo, da minha parte que me cabe da herança, né? Estiveram agindo como uma forma bem, né, de uma percepção assim, cultural, de uma forma egoísta, né? E aí, a gente já sabe assim, da questão do planejamento sucessório, mas que é melhor? Né? A sucessão, planejar a sucessão ainda em vida ou deixar os herdeiros se resolver quando o dono do patrimônio não estiver mais aqui. Porque eu ouço, né, alguns falando assim, eu tenho empresa, eu tenho patrimônio, que não sei mais o quê, e depois, quando eu morrer, eles resolvem. E está numa situação de um patrimônio totalmente, assim, não posso, assim, não vou afirmar que é totalmente irregular, mas uma boa parte está na irregularidade, né? E muitas acham que pensa assim, eu tenho uma empresa e meu contrato social prevê isso. E contrato social e planejamento são coisas totalmente diferentes, né? Tanto é que eu tenho uma situação, né, que o sócio faleceu e tá lá, né? A questão do contrato social tem a previsão, né, que é básico, uma cláusula, se o sócio falecer, ele vai ser inventariado, vai apurar a cota à parte, e aí se tiver outros sócios, aí vai apurar se esses outros sócios vão comprar essa cota do herdeiro, do sócio falecido, ou se isso vai ficar para os herdeiros do sócio falecido. Enquanto isso, a empresa fica, de uma certa forma, travada. É. O que acontece? É uma dúvida comum, tá? Sobre a diferença entre fazer ou não, né, a sucessão. E aí entra questões sistêmicas também, né? Que a gente tem conversado tanto, né, doutor, sobre isso. E, inclusive, ontem nós conversamos sobre isso, você me deu até um insight, né? Te agradeço imensamente. Né? Então, assim, deixar para resolver tudo pós o falecimento, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, como é que pode ser essa abordagem, né? Bom, optar pela sucessão em vida permite aí uma transição planejada, onde você pode aí preparar, treinar futuros líderes, ter o suporte do RH, né? Garantir continuidade do negócio, minimizar conflitos. Vantagem também em relação à inclusão, né? De redução de imposto, maior controle sobre todo esse processo, tá? Então, isso tudo são vantagens que a gente vê, né? E o respeito também pela pessoa que está assumindo, pela sua geração, né? Eu acho que é até uma questão de respeito. Olha, estou deixando, né, para vocês em respeito. Vamos sentar, vamos conversar tudo às claras, né? Por outro lado, a sucessão pós-morte, ela pode ser mais simples em termos de execução imediata, tá? Mas ela pode causar incerteza nas disputas. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar, né? Planejar a sucessão em vida, com a ajuda do RH, oferece uma transição mais, não posso dizer, suave, mais controlada, né? Protegendo aí o futuro da empresa e mantendo a estabilidade familiar, tá? E aí eu posso até dar um outro exemplo aí, até de um amigo pessoal meu. Ele, ele tem 2 filhos, tinha uma empresa de turismo, e ele veio a falecer e deixou muitas dívidas, né? Então já era separado. Então, assim, tá sendo uma situação muito dolorosa para todo mundo, né? Porque ele faleceu, ele infelizmente deixou dívidas altas, né?
e tem 2 filhos, um dos filhos é especial, né? A ex-mulher até tem um negócio no mesmo ramo dele, né? Mas e aí, quem vai assumir? Como vai ser? Né? Infelizmente, a empresa dele, nesse caso, se perdeu, né? Principalmente por questão de execuções de dívidas, enfim. E muitas das vezes, né, quando tem essa situação de dívida, né, os herdeiros, eles não têm caixa, né? Aí pensa assim, tem uma empresa, né? A empresa consegue pagar essas dívidas, mas muitas vezes a empresa está nessa situação de dívida, né? Tem um nome, a gente não sabe o que, que acontece lá dentro, né, da empresa, a gente não. Aí muitas vezes só se abre, né, o caixa da empresa nesse tipo de situação. Aí alguns herdeiros acham assim, vai herdar, né, um patrimônio vultuoso, e quando, né, tem essa situação de falecimento do dono do patrimônio, do dono da empresa, né, ou de um dos sócios, aí verifica-se que tem essa situação, que ao invés de herdar patrimônio, herda um patrimônio negativo, É, né, de dívida. Aí, para algumas situações, né, ou vende a empresa a preço de banana, para esse comprador liquidar a dívida, colocar ela em ordem, ou então é decretar falência ou deixar, né, a Deus dará, né, numa situação de exatamente, irregularidade. Né? Então, exatamente. não é bom, né? Então, resumindo assim, não é bom deixar para depois. Não é bom deixar para depois, e as coisas precisam de ser claras, né? Por mais dolorosas que elas possam vir a ser, né? Alguns assuntos, a gente precisa de falar, né? Precisa de ser falado, precisa de ser verbalizado, né? E então é muito importante. Então, assim, depois, então, de uma certa forma, depois da pandemia, essa situação ela trouxe mais clareza, né? Porque a gente teve essa situação, né? A gente viveu a situação caótica da pandemia, né? De empresas fechando, óbitos repentinos de donos de empresa, de sócios de empresa, né? E assim, pode. E a questão, né, assim, a questão de óbito, de falecimento, é um evento que vai acontecer com todos nós. Com todos A nós. gente E só eu não falo com você, sabe né? quando. Se a gente puder planejar e deixar, né, a segurança, né, das pessoas que amamos, assim, mais organizadas, né, aí é melhor. Mas, infelizmente, a gente tem, né, você vive isso, eu também vivo isso, dessa questão dessa objeção, né, vamos colocar aqui, né, do dono do patrimônio ter herdado, vamos supor, né, se está na segunda geração, aí herdou, começou a trabalhar muito cedo na empresa, ralou o ano durante a maior parte da vida, vamos colocar assim, começou a trabalhar com 11 anos na empresa, 12 anos na empresa, né, e hoje ele está com 70 anos, então ele dedicou 60 anos da vida para, né, Empresa. para aumentar o patrimônio da empresa, da família através da empresa, né? Aí algumas vezes falam assim, eu trabalhei, eu dediquei e agora sim, né, eles que se virem. Então tem essa objeção realmente, mas ainda bem, né, que essa cultura também tá, essa falso entendimento, né, tá mudando, né? As pessoas estão tendo mais acesso, né? E falar também que o planejamento sucessório não é apenas holding, tem outras formas, né? Tem outras nuances também, a gente precisa olhar, né? Não apenas na parte jurídica, na parte tributária, mas igual a Ana trouxe, né? Esse perfil, né? De quem é que vai suceder, as competências necessárias, não é simplesmente chegar e falar assim, eu vou sentar agora na cadeira de presidente e vou assinar tudo enquanto é documento, né? Será que esse que vai sentar na cadeira do presidente, né, do dono da empresa, ele tem esse perfil? Então, por isso que é importante, né, sempre estar fazendo esse trabalho do planejamento sucessório, né, de uma forma multidisciplinar, com advogado, com o trabalho da Ana, né, que é essa questão da gestão de RH, da gestão de pessoas, né, para ver realmente, analisar com critério, cada caso a caso, Isso. né, quem é que tem o perfil, se aquela empresa vai comportar aquele determinado planejamento sucessório.
né? Que muitos chegam assim, é holding, né? Mas nem toda holding é adequada para um determinado perfil de empresa. Assim como todo herdeiro não tem a competência para ser sucessor. E aí, em relação à competência sucessória, né, eu queria trazer um outro exemplo aqui também, não vou citar, obviamente, os nomes, mas a gente tem que prestar atenção muito nos nossos stakeholders também, tá? Eu tive um caso aqui na empresa, ao qual era uma empresa, uma panificação muito grande, tá? Indústria mesmo, perdão, gente. E eram 4 filhos. E o filho mais novo, ele teve uma situação em relação a tráfico de drogas, tá? E foi algo até muito divulgado. Eles tentaram viajar para fora do Brasil, né, com uma quantidade de entorpecentes dentro de uma prancha de surf, foram pegos, enfim. Então, esse rapaz ficou preso por muito tempo, né? O pai, ele gastou muito dinheiro, né, até conseguir fazer com que as coisas se ajustassem em relação ao filho. Bom, enfim. E esse filho, né, acabou batendo de frente com os outros irmãos, tá? Bateu muito de frente com os outros irmãos. E ele queria, porque queria a cadeira de líder do negócio. Porém, se vocês me entendem, ele não tinha competência comportamental. Por quê? Porque era uma indústria tradicional onde eles tinham muitos clientes, né, os stakeholders deles eram muito tradicionais, e a partir do momento que aquele filho assumisse, tá, aquela posição, isso poderia trazer prejuízo para a empresa. E até a gente fazer todos da empresa entenderem isso, não é fácil. Não é fácil. É uma aceitação. Então, existe todo um trabalho por trás, um trabalho de uma gestão mesmo de pessoas. Que a gestão de pessoas, qual que é o nosso maior patrimônio, né? A gente fala, qual que é o maior patrimônio de uma empresa? São as pessoas. O maior patrimônio das empresas são as pessoas. Boa tarde, Thaleson, tudo bem? Então, a gente já está caminhando, né, para o final, né? Foi um bate-papo bem legal e assim descontraído, né? Com muito conteúdo, mas ele trouxe assim de uma forma leve, né? Ana, eu queria, né, que já que a gente já está caminhando já para esse final, qual dica que você dá para essas pequenas empresas e médias empresas, né, familiares, e que ainda não se decidiram a pensar na sucessão? Com a sua experiência, qual a dica que você dá? Primeiro, começar o quanto antes. Não fiquem pensando muito, né? Iniciem o processo o mais rápido possível, tá? Segundo, por onde começar? Comece pela gestão do seu RH. Comece estruturando o RH. Comece pela missão, visão, valores, né? Às vezes, uma empresa que tem 2 a 3 funcionários, procure uma consultoria de gestão de RH, né? E eu coloco a nossa empresa super à disposição, tá? Nos procure para que a gente ajude vocês a estruturar. Não significa que você precisa de contratar um funcionário de RH para colocar lá dentro 100% do tempo. Não. Nós podemos desenvolver isso para vocês, né? E aí nós vamos dar o caminho para vocês seguirem, desenvolverem, né? Passo a passo. Primeiro caminho é esse, tá? E não deixar para depois, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Bom, a gente está finalizando, né? Espero que seja a primeira de várias, né? De vários, não vou falar nem live, né? De vários bate-papos, né? Esse que a gente tem assim nos bastidores, né? A gente trazer, né, para o pessoal e, né, acompanhe a rede social da Ana, né? Que é, Ana, fala aí que a minha tela saiu aqui do lado. Não, tranquilo. Né, acompanha a rede social da Prosperar. Vou falar da Prosperar e da minha também, tá? Da nossa empresa é @prosperar.gestão, tá? Nós estamos lá com o nosso time de talent, tá? E nosso time comercial também está disponível para atender vocês. Qualquer dúvidas, né? Talvez se vocês quiserem trazer alguma dúvida aqui, por algum motivo tá tudo bem. Podem nos chamar lá. O link do WhatsApp para vocês conversarem com o nosso time comercial tá na bio.
tá? E se vocês quiserem me acompanharem também, né, um pouco, o meu Instagram pessoal é anapaula.veloso, tá? E eu estou à disposição também de vocês. Ótimo. Gente, a live ela vai ficar gravada, tá? E a gente vai compartilhar ela com vocês.